muito boa noite, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, em nome de Jesus, nós vamos começar a nossa reunião. Todos somos instrumentos de Deus. Vamos mentalizar aqueles que nós conhecemos e que estão precisando de ajuda. Nós temos coisas boas e nós estamos num ambiente que favorece. Então, muito obrigado. Vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença, gente. Que Deus nos abençoe. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Assunto de hoje, da alma, parte 1. Neste estudo da alma, o Livro dos Espíritos aprofunda o entendimento sobre o princípio espiritual que anima o ser humano. Kardec nos mostra que a alma é o ser essencial, individual e imortal, que sobrevive ao corpo e conserva sua consciência após a morte. Essa parte do livro convida a reflexão sobre nossa verdadeira natureza e destino espiritual. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam um mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Olha aí, na introdução do Livro dos Espíritos, o Kardec faz questão de colocar alguns esclarecimentos sobre a alma. Inclusive ele diz lá o seguinte: um violão, se ele tiver rachado, costuma falar que é um instrumento sem alma. Então emprega-se a palavra alma para determinadas situações. Mas aqui está falando realmente do espírito. Então ele disse que para poder diferenciar o espírito quando está no corpo físico e quando está fora do corpo, é que houve essa distinção. Fora do corpo, espírito. E no corpo, alma. E aí nós vamos ver o livro Evolução e Dois Mundos, aonde vai falar lá a existência da alma. E ele vai estudar o cérebro. Olha como que o Chico Xavier é o espírito que trouxe o esclarecimento para nós de acordo com a evolução científica da época. E está muito avançado ainda. Esse livro ele foi editado há muitos anos atrás e até hoje é muito difícil a gente entender ele. Muitas vezes precisa até de um dicionário. Até publicaram, elucidário do livro Evolução em Dois Mundos para a gente entender os termos técnicos e científicos que tem no livro. Ali ele vai falar da evolução morfológica e moral, estudando a nossa parte cerebral, que é onde se situa todas as transmissões do corpo espiritual, aquele campo que nós criamos para transmitir para o corpo físico e exteriorizar, porque nós estamos num corpo que ainda está muito atrasado em relação à matéria quintessenciada que é o espírito, porque o espírito também é matéria. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Existe o laço que une a alma ao corpo. Qual é a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo, e necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria, e reciprocamente a matéria atua sobre o espírito. Comentário de Kardec. O homem é formado, assim, de três partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado do qual o corpo é a habitação. E terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Na outra apresentação que nós fizemos alguns anos atrás, nós colocamos aqui um fruto. Se não me engano, foi um abacate, para a gente explicar isso aqui. Mas está bem explicado para nós. A gente entende isso daqui quando a gente começa a entender realmente a nossa essência. Então, nós estamos vendo aqui, o corpo é material, o
perispírito é o modelo organizador do corpo físico. Só que o modelo organizador do perispírito é o corpo mental, que nós mostramos aqui algumas vezes naquela imagem que a gente tem o espírito, o corpo mental, o perispírito e a sequência ali, até chegar no corpo físico. Então, o pensamento, que é um atributo do espírito, cria o corpo mental. O corpo mental, ele vai modelar o perispírito. Por isso que, às vezes, a pessoa nasce com problemas, com deficiências físicas e até mesmo problemas na organização dele fisiológica, com algumas enfermidades, porque ele traz resquícios de outra reencarnação. Como o espírito nunca para de pensar, ele mesmo desencarnado, ele continua pensando. Ele vai organizar o físico de acordo com o pensamento dele. Então, o pensamento é que vai modelar a organização física através do quê? Do corpo mental e o corpo espiritual. E o que acontece? Todas as deficiências, primeiro ela está no pensamento. Por isso, muitas vezes, não adianta a pessoa fazer um tratamento médico se ele não mudar o pensamento. Por isso que surgiu várias terapias alternativas que são muito eficientes. Mas a eficiência, a gente sempre fala aqui, a gente sempre comenta, é o Evangelho de Jesus. No meu ponto de vista, a melhor terapia que tem não é só uma terapia. É um tratamento que ele vai realmente resolver o problema, veio através da doutrina espírita, explicando para nós o que nós somos, da onde nós viemos, como mudar o nosso pensamento, como pensar em coisas boas, como desviar a atenção daqueles que nos perseguem, porque nós temos companhias. A gente sempre fala aqui das interferências espirituais negativas que nós recebemos. Nós temos muitos parceiros, a gente sempre cita aquele livro da doutora Marlene Nobre, A Obsessão e Suas Máscaras, onde vai ver ali todas as interferências, mas nós vamos pegar isso nos livros do André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, nós vamos pegar isso no livro Sexo e Destino, nós vamos pegar isso no livro Mecanismo da Mediunidade, uma série de livros. Mas os livros do Kardec, todos eles, obras póstumas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, que é um livro que muitas vezes o espírita não lê, é muito interessante. O livro dos médiuns, o céu e o inferno, todos eles trazem alguma coisa para nós, ensinando isso daqui. Então, quando a gente realmente absorve o ensinamento da doutrina espírita, nós temos condições de viver melhor, mesmo com deficiências, mesmo com problemas físicos. A gente vê muitas pessoas com problema físico e que ele supera através do pensamento. Nós vimos aquele cientista, que eu sempre esqueço o nome dele, que foi para a cadeira de roda ali e que a teoria de tudo ele trouxe para nós. E outra coisa, a gente vai ver muito isso daí. Aí a gente lembra do Jesus Gonçalves, que fundou inclusive um centro espírita. Olha só. Então, o espírito supera tudo, desde que ele tenha compreensão do que está acontecendo com ele. Essa é a vantagem da doutrina espírita, esclarecimento para nós. Ninguém paga aquilo que não deve e ninguém passa aquilo que não é preciso passar. A gente tem muitas escolhas erradas, então aí nós sofremos as consequências. Mas o que vem de lá para cá, quando a gente reencarna, realmente são resgates. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é senão um envoltório. Repetimos-lo sem cessar. O corpo pode existir sem a alma? Sim, todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Olha só, que maravilha para nós aqui, né? Então, o corpo pode existir sem alma? Pode. Eu lembro muito do caso do Tranquedo Neves, que mesmo num aparelho, que são os recursos da medicina, ele estava apodrecendo. Precisaram tirar o aparelho. E Tranquedo Neves, olha só, foi Joaquim Silvério dos Reis. Olha como que Deus dá oportunidade para a gente. Foi o homem que traiu o movimento da Inconfidência Mineira. E ele veio para resgatar isso daí. Ele tinha muita vontade de chegar ao poder como presidente do Brasil para modificar a trajetória. Olha, os compromissos espirituais que não foram resgatados, mas ele não teve essa oportunidade. Do mesmo modo que lá atrás ele comprometeu uma situação,
Agora ele ficou comprometido para resolver um problema. Ele tinha muita vontade, mas estava na ficha reencarnatória dele. Ele não poderia ser de uma maneira diferente do que foi. Olha para vocês a reencarnação aí. Olha só, é Deus a nossa vida. Tudo é para melhorar a vida da gente. Tudo o que acontece. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Massa de carne sem inteligência, tudo o que desejardes, menos um homem. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Ver em O Livro dos Médiuns, capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. Olha só, massa de carne sem inteligência, tudo o que desejares, menos um homem. Quando surge a fecundação, começa o desenvolvimento do embrião. Enquanto tem a revitalização do espírito, o corpo vai progredindo. A partir de que acontece o desligamento do espírito, do feto, na criança que vai reencarnar, dali para frente, há a deformidade. Por quê? Cessou a energia espiritual. O espírito afastou-se, dali para frente essa massa de carne. Então aí, se a gente entrar nesse assunto, nós vamos entrar em biologia explicada à luz da doutrina espírita, maravilhosa, mostrando para nós como que a vida é importante para nós, como que a gente tem que valorizar muito a nossa reencarnação, acreditar muito que nós estamos aqui para melhorar. É uma oportunidade que Deus deu para nós. E olha aqui, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Aí a gente pode entrar nos gêmeos, no univitelinos, nos outros gêmeos. Aí a gente vai entrar numa situação que a doutrina espírita esclarece para nós, muito avançada ainda, muito além dos conhecimentos da medicina que nós temos na Terra ainda. Olha que coisa para nós, olha o espiritismo para nós, a evolução, é divino isso daí. São espíritos superiores que têm um conhecimento muito avançado que trouxeram tudo isso para nós. E uma outra coisa, do mesmo modo que o espírito influencia a organização física, nós vimos anteriormente aqui, o corpo físico influencia o espírito. Muitas vezes o espírito ele quer fazer algumas extravagâncias, mas a organização cerebral dele não permite, porque é Deus na vida dele. Então, quando nós vemos, eu vi muito isso daí no hospital psiquiátrico. Eu olhava a pessoa linda, maravilhosa, mas não tinha conexão do espírito com o cérebro. E é uma oportunidade que ele tem ali. Ele está preso temporariamente naquela organização física. Não tem como ele sair. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? É uma questão de palavras que não a temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Olha só, como que os espíritos eles são inteligentes e benéficos conosco. O nosso vocabulário é muito pobre. Por isso que nós temos vários idiomas, várias línguas. Aí, se a gente voltar lá no Velho Testamento, nós vamos ver a Torre de Babel, que nós não vamos entrar aqui nesse assunto, para a gente não prolongar. Aí nós estamos vendo aqui, ó, é uma questão de palavras que não a temos. Começai por vos entenderes mutuamente. Para não ferir a nossa sensibilidade, porque nós somos ainda orgulhosos em relação a uma série de coisas, os espíritos dizem aí, é palavra que não a temos, mas eles têm. Mas nosso vocabulário é fraco. Nosso vocabulário ainda não tem tudo aquilo que eles precisam transmitir para nós. Eles transmitem de acordo com o nosso conhecimento. Por isso que nós devemos respeitar todas as doutrinas, todas as pessoas. Porque muitas vezes nós achamos que nós sabemos e nós não sabemos. E muitas vezes a pessoa sabe muito mais que nós. E cada um tem um limite de compreensão. O que um compreende de um jeito, o outro compreende de outro. Não há contradição, depende da significação das palavras. Porque não tendes uma palavra a cada coisa. Mostrando para nós. Então há muita confusão aí. Como há muita confusão na interpretação da doutrina espírita. Nós temos aqui em Americana 19 centros espíritas.
Cada um é de uma forma, os ensinamentos. Um é de um jeito, outro é de outro, outro é de outro. Por quê? Porque muitas vezes há nossa interferência na doutrina espírita. É necessário que tenha essa interferência, porque é afinidade. Muitas vezes nós não nos afinamos numa casa, mas nós vamos ter uma afinidade numa outra casa. Então tem que funcionar assim. E muitas vezes nós fazemos confusão. A gente vê tanta coisa pela internet que a gente fica admirado. Muitas vezes até mancha a imagem da doutrina espírita. Pessoas falando uma série de coisas que não tem nada a ver. Mas cada um interpreta do jeito dele. Agora, a pessoa que estuda e que vê principalmente aquilo que Jesus trouxe para nós, ele vai analisar se aquilo é verídico ou não. Porque hoje tem muita balela, né? Comentário de Kardec. A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida e nessa significação é exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção e que, depois da morte, retorna à massa. Essa ideia não exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. A esse ser que nós igualmente chamamos alma, e é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à palavra alma definições diferentes, os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela e segundo as ideias terrestres de que estão ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, tornando-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras. Ver na introdução, parágrafo 2, a explicação sobre a palavra alma. Olha, por isso que é importante a gente ler a introdução do Livro dos Espíritos, Prolegômenos, toda aquela explicação que a gente tem ali para a gente entender bem o livro. Então, o que eu falei anteriormente é o que está aqui para nós, né? Da nossa linguagem, para a gente se entender, e não tem problema nenhum. O que vai vingar de tudo isso? Aquilo que nós estamos fazendo com os conhecimentos que nós estamos adquirindo. Que a gente seja bom, olha, porque senão não vai adiantar nada. Hilário Silva, Almas em Desfile. O item 3 da segunda parte. O título é Poderia Ser Pior. Assunto da próxima semana, da alma, parte 2. Gente, só agradecer. Nós vemos aí que é tudo por Deus, é tudo na nossa vida. A semana que vem esse assunto continua e nós vamos encerrar esse assunto com um livro maravilhoso, que chama Agenda Cristã. Olha só, Chico Xavier. Vocês vão ver que muitas vezes nós perdemos tempo procurando coisa insignificante. Vamos encerrar a reunião. Deus nos abençoe, Jesus nos ampare. E nós estamos juntos, gente. Graças a Deus. Tá bom, gente? Fica com Deus. Um abraço. Recomendações de leitura. Livros citados nesta palestra. A Obsessão e Suas Máscaras. Marlene Nobre. Agenda Cristã. André Luiz, Chico Xavier. Almas em Desfile. Hilário Silva, Chico Xavier e Valdo Vieira. Evolução em Dois Mundos. André Luiz, Chico Xavier e Valdo Vieira. Evolução em Dois Mundos. Elucidário. Cacá Oliveira. Mecanismos da Mediunidade. André Luiz, Chico Xavier. Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz, Chico Xavier. O Céu e o Inferno. Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. O Livro dos Médiuns. Allan Kardec. O que é o Espiritismo? Allan Kardec. Obras póstumas. Allan Kardec. Sexo e Destino. André Luiz, Chico Xavier e Valdo Vieira. Se alguém lhe feriu a sensibilidade, esqueça isso, de imediato, lembrando as vezes em que teremos ferido a outrem sem qualquer intenção de fazê-lo. Emmanuel no livro Busca e Acharás.